Salve nação corintiana! Bem-vindos ao nosso canal! Vamos logo, sem perda de tempo, para as notícias do Timão! Vamos pra cima! Somos maiores que tudo y que todos! ¡Vai Corinthians! Creo que la actitud del equipo fue completamente diferente a cuando jugó con Vasco o cuando jugó con Gremio. Con Cruzeiro, perdón. Fue completamente distinto. Necesitamos mucho trabajo todavía, mucho trabajo, pero hay cosas muy puntuales que me gustaron. Fue un equipo agresivo, fue intenso, con errores, con dificultades, pero es el camino. Me encantan los equipos grandes porque me gusta pelear cosas. Y sé que Corinthians nos va a dar a mí y a mi cuerpo técnico la posibilidad de luchar para ganar algo. Estamos hablando mucho con el manager, con el presidente, de tratar de reforçar o equipo porque lo necessitamos. Bom, e aí nós vamos acompanhar os lances da partida e o Corinthians. O que eu achei interessante, Zé, que foi um Corinthians com uma força de recuperação, porque tomar um gol, bola desviada, aí conseguiu virar. Eu ouvi uma estatística, parece que foi a segunda vez que o Corinthians virou um jogo aí nos últimos tempos. Quer dizer, há muito tempo o Corinthians não virava jogos, né? Mas assim, antes do jogo aí, antes do gol, o Corinthians sofreu no comecinho, né? Para ajustar em termos de marcação, entendimento de posicionamento, entrosamento, né? Porque o Alex Santana vinha a primeira vez jogando, ele com o Ranieri, então você tem uma questão de conhecimento dentro de campo que muitas vezes acaba atrapalhando. Mas no momento do gol, o Corinthians estava pressionando um pouco mais o Criciúma, né? Foi, acho que se não me engano, foi um contra-ataque, eles saíram ali, o Rodrigo fez chutou ninguém, até de forma despretensiosa, né? Porque estava muito distante, a bola acabou batendo ali no Kaká, que tentou fazer uma proteção ali e saindo o gol, né? Mas assim, eu sinceramente não esperava uma postura do Corinthians diferente do que nós vimos ontem. Você tem uma série de elementos aí que mostram que o Corinthians teria que jogar dessa forma mesmo. Primeiro, a situação que se encontra. Então, qualquer um que entre em campo na Arena Corinthians, com o Corinthians na zona de rebaixamento, vai ter que correr, vai ter que lutar, vai ter que correr o tempo todo para justamente não criar situações ruins para ele mesmo, né? Então, o Fábio sabe, se você não corre, se você não se dedica, se você erra lances bobos, a torcida começa a pegar no seu pé, você começa a se sentir inseguro, né? E não consegue jogar. Então é normal todo mundo correr, todo mundo sentir o jogo de forma diferente, porque há necessidade de você sair desse posicionamento da tabela. Depois, fato novo, né? Treinador. O treinador durante a semana, segundo informações, ele foi bem duro durante os treinamentos, né? Ele presente no campo, junto com seu filho, cobrando os jogadores e falando, não tá afim, sai. Deixa só quem quer jogar aqui pelo Corinthians e tal, então isso acaba motivando um pouquinho mais. Mas ainda tem algumas coisas que precisam ser melhoradas. Mas, por exemplo, eu gostei da entrada do Alex Santana. Tecnicamente, eu acho ele inferior ao Bidon. Bidon, acho que tecnicamente é bem melhor. Entrega mais, passes nas entrelinhas e tal. Só que o Alex Santana tem experiência, impõe mais, né? Mais velho, então ele se posiciona um pouco melhor, tem mais força física, né? Então isso acrescenta um pouco mais. Então dá uma força para o Ranieri. Para o Ranieri poder se posicionar um pouquinho melhor. Aí você tem o Garro e tem o Wesley. São essas jogadas que, né, agora você acrescenta um pouquinho uma outra jogada, que a bola vai para a linha de fundo, você tem o Alex Santana se projetando dentro da área. Mas se você observar o Corinthians, você tem um time adversário, sabe, vou fechar aqui, agora eu corto os espaços do Alex Santana, jogo o Garro lá para trás, porque o Garro vai armar as jogadas de trás e joga a bola no Wesley, o Wesley tenta fazer alguma coisa. Eu ainda acho, não sei se terão tempo para fazer isso. E entendimento e evolução, que eu acho bem difícil. Se o Corinthians não tiver um centroavante que segure a bola, é muito difícil. Vai ser muito complicado. O Corinthians precisa de um centroavante para segurar a bola, para o ataque, para o meio campo chegar, para a defesa sair lá de trás, para você ter tempo para você administrar, para o Corinthians administrar o fôlego, né, para trocar, porque durante 90 minutos você tem uma alternância de controle de jogo. Então você joga 20 minutos, descansa, você joga 15 minutos, descansa e tal. Quando você tem um centroavante que segura a bola, você consegue controlar mais o jogo. Né, porque você consegue preencher o adversário, você consegue marcar o adversário no campo adversário. Então o centroavante perde a bola, o teu time já está ali e corre menos, teoricamente. Esse é o princípio de você pressionar o adversário. Corre menos, você está mais próximo do gol adversário e você tem um desgaste menor de energia. Então o Corinthians precisa
acertar algumas coisas. Vamos ver aí, né, as contratações que o Ramon pediu, quais são as posições. E o Corinthians é uma incógnita, né? Tem o Ramalho agora que vai entrar, mas quem vai sair? É o Gustavo, finalmente o Gustavo joga, né? Para mim o Gustavo é melhor do que o Alex Torres. O Torres, né? Ele é melhor, mais seguro. Aí joga o Kaká, vai sair o Kaká, eu acho que deve, né? Não sei se é Kaká, se é Ramalho, se vai jogar com a defesa 3, porque ele também utilizou isso no Vasco em determinadas circunstâncias, em determinados jogos. Tem muitas coisas poderão acontecer no Corinthians. Agora, passo a passo. O importante é que ganhou ontem. É o campeonato, como uma frase do Prats. Qual que é a frase? Eu tinha 5 anos de idade e já escutava o Rafael Prats. Rafael Prats na Rádio Record. Ele falou assim, o Corinthians jogou um jogo de 6 pontos. Impressionante. E não existe mais bobo no futebol. Só ganhou 3 na tabela, não foi para 18, tá com 15, foi de 12 para 15. Mas e os 3 que o Criciúma deixou de ganhar? Aí que tá 3 mais 3, 6. Eu entendi como é que Na próxima vez, Bubu, a gente desenha para ele, Bubu. Não, os estreantes foram bem, viu? Olha, Você gostou do Hugo? Não foi mal no jogo, não. Bom. Não foi mal no jogo, não. O Hugo Souza e o Alex Santana foram bem e foram, obviamente, escolhas do Ramon Dias, porque ele trocou o goleiro e trocou o meio-campista, como falou bem o Zé. O Bidon, tecnicamente, é mais jogador que o Alex Santana, de qualidade com a bola. Agora, o jogador mais franzino, estava sofrendo em jogos de muito choque, muito contato. O Alex Santana, nessa posição e nessa função, ele ajudou muito. Ele foi um jogador de dividir, fez o time sair um pouco de trás, mais com a bola. O Alex Santana é um jogador que chega à área. Ele fez muito isso no Atlético Paranaense enquanto jogava, né? Com constância. Ele fazia então muito gol, ele é bom cabeceador, enfim, ele tem força. Fora da área. Então esses jogadores entraram bem no time ontem, um momento difícil, Edu. O Corinthians ganhou um jogo muito duro. O Criciúma faz jogo duro com quase todo mundo. O time é bem montado pelo Tencate, ele conhece muito o grupo, está há muito tempo no clube. E tô com o Zé. Quando o Criciúma abre o placar, naquele chute despretensioso que desvia no Kaká, né, que é um erro do Kaká e a bola entra, o Corinthians era melhor naquele momento do jogo. E quando o Criciúma estava virado, o Criciúma voltou melhor pro segundo tempo. Sim. Foi quando o Hugo fez as 2 defesas. Você acha que o Donelli não volta mais? É o Hugo? Eu acho que a curto prazo vai ser o Hugo. Para domingo é o Hugo. Eu acho que vai ter que ser muito jogo a jogo, Edu. Não tá pra gente imaginar o Corinthians daqui a 15 dias como vai ser, daqui a 5 rodadas como vai ser. É domingo, Bahia em Salvador. Domingo, Bahia em Salvador, o Hugo vai ser mantido no gol e o Alex Santana vai ser mantido no meio-campo. Aí vamos ver depois. E daqui a pouco o Rodrigo Bueno vem do futuro para dizer o que vai acontecer com o Corinthians. Vou até deixar ele por último, mas Fábio Luciano, é um erro você sabe, Capita, para de cornetar. Ele vai é um erro atrás do outro. Eu estava vendo aqui a sequência dele e não é boa, não. Ontem foi muito elogiada a postura e intensidade do Corinthians, ou seja, nas redes sociais o corintiano gostou do que viu, torcedor também na Neoquímica Arena. Pô, esse Corinthians já é diferente. Se não nas peças, e até o Zé lembrou muito bem na pedido de reforço, mas você sentiu uma mudança de postura? Um pouco mais de intensidade. Eu acho que um pouco mais só. Porque o Corinthians, o problema do Corinthians não é a intensidade de jogo. A gente não pode apontar e falar que esse cara não está correndo, não está se dedicando. Ontem isso a gente viu um pouco mais claro, né? Com as mexidas que o Ramon fez, enfim, jogo dentro da arena. No início do jogo existe uma pressão natural do torcedor em busca do resultado. O Corinthians tem problemas técnicos, né? Alguns jogadores que têm algumas limitações e de organização. E isso ficou claro ontem também, né? Seria estranho se o Corinthians tivesse uma atuação muito melhor do que a gente estava acostumado a ver. Isso não aconteceu. O Corinthians continua tendo alguns problemas no meio de campo de marcação, de criação. O sistema defensivo dá algumas chances para o adversário. Como o Zé falou, o Yuri Alberto hoje tem problemas para segurar a bola. Então são coisas que já aconteciam em jogos anteriores. Mas assim, foi um jogo que o Corinthians teve um pouco mais de intensidade. O Corinthians teve um pouco mais de qualidade também para fazer os gols, né? Isso prova o gol do Romero e do próprio Kaká. Então, assim, é um trabalho, não vou falar médio e longo prazo, porque o campeonato não dá tempo para isso. A curto, médio prazo. Acho que o Ramon tem muita coisa para corrigir, principalmente na organização do time, né? Algumas correções ali de posicionamento de alguns jogadores. E essa questão técnica, né? Que eu concordo plenamente com o Zé, como o Ramon disse também na coletiva. Quando você olha para o elenco do Corinthians, quando você trabalha no dia a dia, você percebe ali que falta qualidade em algumas peças e o Corinthians está se movimentando para que esse elenco ganhe um pouco mais de força. Ele poderia fazer mais, o Pedro Raul, né? Poderia. Eu acho assim, tirando os valores, né, que enfim, a gente não vai entrar nesses detalhes aí, tempo de contrato. E ele não tem culpa mas disso daí, né, um jogador que assim, não tem culpa, mas poderia mais, sabe? Ele foi contratado para quê? Sim. Rafa, ele foi contratado para quê? Para usar uma bola aérea pela estatura, como o Zé falou, um atacante que segura um pouco mais a bola. Mas tem jogadores, né, que acabam sentindo ainda mais o peso da camisa. Mas você acha, Capita, Pedro Raul, aconteceu isso com nesse caso, só um pouquinho a mais ele já ajuda. Eu acho que, assim, quando ele entra nos jogos,
eu acho que a gente percebe uma motivação, sabe aquele jogo que você fala, agora eu vou conseguir contribuir. Mas as coisas, assim, rapidamente não vão dando certo dentro do jogo e isso acaba desestabilizando. Além da questão técnica, que aí falta um pouquinho de refino, mas também tem essa questão psicológica também. E é uma posição que o Corinthians precisa ter, assim. Não sei o que vai fazer com os jogadores que tem lá, né? Função. Tipo Beatles, assim, mas né, Fábio? Seria muito bom. Assim, vai. Porque você perguntou as posições que o Corinthians necessita, né? Que o Bubu queria o Balotelli. O camisa 9 é uma posição que o Corinthians precisa. O Corinthians tem 2 meias armadores de muita qualidade, que é o Garro e o Coronado. O Corinthians hoje tem jogadores no meio campo que não tinham, né? Então tem o Bidon, tem o Alex Santana, tem o Charles que está chegando, tem o Ranielli, aí no sistema defensivo, o Gustavo Henrique, Kaká, Félix Torres, enfim, e o menino que chegou, o Ramalho, que está chegando. Então tem um número de jogadores para você tentar usar da melhor forma possível. Na lateral esquerda, com a ausência do Palácios, o Corinthians precisa de um jogador ali pelo lado esquerdo, pela direita tem o Mateuzinho e o Fagner ontem voltou ao time. Então, assim, não são tantas peças, olhando para o elenco, mas peças de muita qualidade e que podem agregar para o time. Isso o Corinthians precisa hoje. Mas, e o Hugo, só para completar, e o Hugo foi muito bem. Eu acho assim, um jogador de defesa, né? E eu posso falar, o Zé um pouquinho mais, assim, que jogou como, né, cabeça de área ali, como volante, o quanto é importante você estrear tendo uma boa atuação, porque é uma posição de segurança. Então, assim, o 9, se ele não faz... O Yuri Alberto, por exemplo, a chegada do Corinthians, ele ficou 7 jogos sem fazer gol. Só que um que ele faz, no 8º jogo, o torcedor já olha e fala, pô, realmente as coisas vão funcionar. Zagueiros, goleiro, são posições de segurança. A primeira impressão tem um peso muito grande. Então, assim, o Hugo foi muito bem. Ele fez tudo aquilo que o corintiano espera dele. Fez defesas importantes, mostrou personalidade e orientação dos companheiros do sistema defensivo. Então, a gente via toda hora ele falando com os zagueiros e vibração. Eu acho que o Hugo trouxe, nesse jogo contra o Criciúma, boas informações pro torcedor corintiano. Põe o Kaká, só na hora do Kaká você não vai contar no telefone. Kaká com C, olha o que o Kaká fez. O final, peraí, é 0, é 1-6. Olha o Kaká. Não vou nem render muito não, mano. É o que eu falei ali. Da mídia e vai Corinthians, é nóis. Tamo junto. O cara deve estar se carregando o seguinte, quando eu faço um gol contra, os caras vêm e me amassam. Ô, Kaká, mas acontece, cara. Você joga numa posição, como disse o Fábio, do goleiro, do defensor, que vai ter um dia que você é o herói e tem dia que você é o vilão. Agora, eu vou te falar como... Não sei nem se eu tenho, nem quero ter essa pretensão de te dar um conselho, mas alguém que trabalha aqui na comunicação. Ontem você perdeu a chance de ouro. Ontem era pra você falar pro corintiano, pra mandar o recado pra ele. Agradecer o apoio. Isso. Técnico novo, eu fiz o gol, que legal, vamos vibrar. Teve o gol contra, mas ontem você tinha a possibilidade. Você rasgou, você jogou no lixo. Com uma frase dessa, que na minha opinião, acho que você tinha uma ideia do tipo, vamos colocar essa frase, vai reverberar, a torcida vem comigo e nós contra a imprensa. Isso aí também é um retrato muito do que estamos vivendo. Mas eu acho que ele não teve nem ele não parou nem pra pensar nisso. Zé. Nem pra pensar nisso. Foi mais aqui, ele deve ter lido. É o que eu falo sempre, né? Às vezes, uma vez eu falei, eu falo que os jogadores hoje, eles estão muito mais preocupados com aquilo que vem e que leem no Instagram, nas redes sociais, do que realmente aquilo que eles têm consciência do que fizeram em campo. Provavelmente ele deve ter lido um monte de absurdos, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e aí faz parte da profissão. Faz parte da profissão, você tem que aprender a conviver com isso. Sabe qual é a melhor coisa que tem que fazer? Acaba o jogo, liga para sua esposa, namorada, filho, filha. Você viu, fiz o gol. Filhão, fiz o gol para você. Filhona, oi amor, tô voltando. Põe aí o bifinho, sei lá, a picanha, que a gente chega em casa para comer e tal. Faz isso, não vai atrás de celular, não vai atrás de notícia. Sabe por quê? Porque você vai se empolgar um dia e no outro dia você vai xingar aquele cara que você falou, pô, esse cara falou bem de mim. É assim que funciona. Diria Branco, a vida do jogador de futebol é igual o viaduto. Por quê? Um dia você está por cima, outro dia você está por baixo, e quando você está no meio ali, tem que pensar. E aí, perdeu o controle, né? Pô, o cara, ele deve ter lido aí o último comentário, foi uma coisa ruim em relação a ele, ou em relação ao Corinthians. E aí ele foi lá e falou, respondeu tal. Em sã consciência depois, com mais calma, alguém deve ter orientado e foi perguntado pro Ramon sobre isso. O Ramon falou, não, peraí, depois a gente conversa com ele e tal. E aí vão falando, vão conversando e tal, mas
De novo, é ruim pra eles, sabe por quê? O próximo erro dele vai ser potencializado por 5. Então, mas aí a gente tem que ser justo, a gente tem que ser honesto. Todo mundo erra. Claro, todo mundo. Todo mundo erra. Claro, não é porque ele se desculpou, não é porque ele falou isso ontem que o cara que se sentiu doído da mídia depois começa a perseguir o jogador. Não, que ele joga. Então, assim, sim, tem que separar as coisas. Da avaliação. Vocês da mídia? Mas eu tô falando também como... Aí eu falo como um ex-jogador. Né? Que a gente sabe o que acontece. Vamos ser bem sinceros. Tem o lado bom, tem o lado ruim e tem um lado que a gente tem que falar como funcionam as coisas. Zé, tem bons profissionais e tem profissionais também que levam pro lado pessoal. Exato. Né? E aí começa, o cara erra uma vez e senta a porrada no cara e entende. E o peso da crítica em relação ao jogador é maior porque o cara respondeu dessa forma. Todos nós erramos. Todos nós erramos, somos passíveis de erro. Ele errou, a cabeça quente, ficou preocupado, a situação não é fácil. Ele evolua com isso. Não é fácil jogar no... mas não é fácil você jogar, não é fácil muitas vezes você ter que lidar com uma pressão. Às vezes tem jogadores, tem pessoas que não têm uma estrutura, e eu não estou dizendo do Kaká, estou falando de uma forma geral, não tem uma estrutura para suportar determinadas coisas, respeitando o Atlético Paranaense. Uma coisa é você jogar no Atlético Paranaense e jogar num time em que dificilmente passa pelo que o Corinthians está passando nesse momento. Outra coisa é você jogar no Corinthians, com recebe e não recebe, a torcida entrando no vestiário lá para dar cartilha, para dar um enquadro no jogador, o presidente falando e fazendo o que ele está fazendo, toda essa situação. O cara que não tem muito preparo e que não consegue separar essas coisas acaba se deixando levar por uma série de coisas. Então, assim, o Kaká errou, beleza, daqui a pouco ele vai errar de novo, vai acertar. Só espero que as pessoas não metem a porrada. O Carlos Miguel recentemente, tinha 2 jogos já grandão, eu quero assumir esse papel de liderança. E ele foi, eu acho assim, tem que ter um clima bom para todo mundo. Eu não estou defendendo aqui o jornalista, porque até eu sou porque jornalista. Do jornalista, e assim como o Zé também, a gente teve ali dentro do campo, o jornalista ele é um instrumento para você deixar o seu recado para o torcedor, exato. Né? Então, como você disse, muito bem, assim, é lógico que a Kaká ele falou, ele rapidamente se arrependeu, viu a besteira que fez, pediu desculpas, isso tem muito valor também. Eu acho que é importante você pensar um pouquinho antes de falar, porque assim, particularmente, eu tento errar o mínimo possível, porque eu sou um cara muito complicado de pedir desculpas, né? Eu sou assim, a personalidade. Então, assim, eu na minha vida toda, tem hora que você realmente sobe o sangue, né? Aperta o pescoço, mas você fala, se eu falar, eu posso me arrepender e eu vou ter que pedir desculpa. Então, isso não vai acontecer, ou poucas vezes vai, isso, né? Esse movimento vai vir da minha parte. E tentei levar isso durante a minha carreira toda. Mas, assim, quando eu entendi muito rápido isso, até pela questão de liderança, né, que eu fui capitão pelos clubes que eu passei, que o jornalista, ele está fazendo o trabalho dele, como o Zé falou, uns muito bem feitos, outros maus, como a gente também, como as pessoas podem achar que eu e o Zé, por exemplo, a gente é um bom comentarista ou não, mas que ele é um instrumento para você dar o seu recado para o torcedor. Claro. E aí faltou isso para o Kaká. Assim, é um resultado que o Corinthians estava tendo dificuldade de conseguir que é a vitória, dentro da sua casa, com o apoio do torcedor. Então, assim, seria a hora dele realmente exaltar tudo isso, a chegada de um novo treinador. E eu concordo com você que ele perdeu uma grande chance de, por ter feito o gol da vitória, o gol dos 3 pontos do Corinthians num jogo tão difícil, deixar esse recado para o torcedor ali, do apoio, da força do grupo, enfim. Mas, assim, a gente entende que ele aprendeu pelo pedido de desculpas e, como também o Ramon falou, né, nessa questão, né, das mulheres, e também se arrependeu. Mas eu acho que é um pouco de cuidado com o que você fala e também entender que em alguns momentos o quão importante é você realmente deixar o recado, esquecer um pouco o jornalista, quem está ali te fazendo a pergunta, e deixar o recado que você quer para o seu torcedor. E na verdade, Prats, Bubu, a gente está suscetível à crítica em todo lugar. Eu aqui, quando eu estou apresentando, o cara pode falar, esse cara é muito chato, é ruim. Eu te critico toda hora. Toda hora, e pode falar. A coisa que a pessoa não pode falar é que você não é lindo. Exatamente. Isso aí fica verdade. Tom Cruise? Tom Cruise. Exatamente. Não, o que acontece é o seguinte, a partir do momento que você critica alguém, você também tem de ser criticado e aceitar a crítica. Isso é absolutamente normal. Esse assunto é um assunto que, para mim, leva muitas horas e a gente vai cada um ter uma visão, uma ideia e talvez não vai concluir em relação ao assunto que fala muito sobre distanciamento / mídia / jogador. O jogador, às vezes, quando ele está jogando, a gente tem 2 ex-jogadores aqui que estão comentando hoje, o jogador tem uma visão de mídia.
Que é a visão do seguinte, esses aí só querem MF, esses aí só querem F, esses aí só querem coisa negativa. E ele não é instruído, às vezes, quando joga, a pensar de maneira diferente ou a trabalhar. Não é isso. O cara vai fazer uma pergunta dura aqui. Pra isso, né? Então, assim, é muito você convive em um mundo, que é um mundo também mais fechado, em que você só olha o jornalista, o repórter, as perguntas, como coisas que querem te prejudicar. Não é coisa... Então, assim... Tem muito técnico que pensa assim, acho até mais que jogador. Também. Acho que é tudo contra... Eles são contra a gente. Isso, também. Querem me derrubar, então, assim, querem não fala sei o muito quê. de distanciamento e essa visão de quem, às vezes, vive em um ambiente de jogar, um ambiente profissional de futebol e de quem trabalha do outro lado do balcão, entre aspas. Eu acho que tem problemas nossos e problemas dos jogadores também. E aqui encerramos mais um vídeo do Timão. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados nos próximos vídeos. Tchau, tchau!